Alguns alunos meus me trazem dúvidas e dificuldades quando vão começar a meditar, e algumas pessoas que se interessam por meditação e que às vezes me procuram para tirar dúvidas. E eu tenho notado que quase todas as dúvidas, a maioria das dificuldades, tem relação com uma única coisa, que é a falta de foco. Lá no meu curso de meditação, quando eu explico, algumas dessas dificuldades, esclareço algumas dúvidas parecidas com essas, eu dediquei quase que uma aula inteira só para tratar da questão do foco. Porque não apenas a falta de foco é uma das principais dificuldades, como o foco ajuda a explicar quase tudo que é importante sobre a meditação, principalmente para quem está começando. Ou seja, é algo de extrema importância para quem quer meditar. É algo de extrema importância para quem quer realmente ter essa prática na sua vida e ter isso como um hábito. O que eu pretendo explicar aqui, portanto, tem a ver justamente com isso. Como é que eu posso resolver a falta de foco e como é que eu posso intensificar o foco caso eu já o tenha? Talvez a primeira parte seja mais fácil, apesar de não parecer, é muito mais fácil resolver a falta de foco do que intensificar um foco que você já tem. Resolver a falta de foco começa na eliminação dos fatores que produzem essa falta de foco. Que fatores são esses? Eu me refiro aqui particularmente a fatores externos. A falta de foco, por definição, é uma atenção diluída entre elementos externos que vão atraindo sua atenção. Esse aparelhinho chamado smartphone, talvez você até esteja vendo este vídeo agora num smartphone, é o pior fator de dispersão que existe, que já foi inventado. Porque ele concentra todo o poder de dispersão que o mundo já inventou. No passado, quando você queria dispersar, o que você tinha que fazer? Você tinha que, passado muito remoto, né? Você tinha que levantar do seu sofá e mudar a estação de rádio. Isso na era do rádio. Isso, essa tarefa em si, ela não era muito confortável, porque se você está acomodado num sofá e você tem que levantar para mudar uma estação de rádio, isso exige um certo esforço que às vezes não é muito cômodo realizar. Ao mesmo tempo, você não tinha tantas opções assim. Então, na era do rádio, você não tinha tantas opções de dispersão. Você tinha a escolha entre, sei lá, meia dúzia de canais de rádio. Nos anos 30, por exemplo, né? Era a era de ouro do rádio, né? Muitos anos depois veio a televisão. Na década de final da década de 40, se não me engano, né? E aí, na década de 50, a televisão realmente começou a se popularizar e se estabeleceu como principal veículo de informação, de comunicação, a partir dos anos 60. E mesmo assim também não era fácil produzir dispersão por meio da TV, embora a televisão sempre tenha sido um meio de dispersão muito intenso, você também tinha que levantar do seu sofá, girar ali um seletor de canais e escolher entre, às vezes, meia dúzia de estações de TV, de canais, que não tinham uma diversidade tão grande assim nas suas respectivas programações. Então, era uma dispersão, mas comparado com o que a gente vê hoje, era muito pouco. Aos poucos, a televisão foi se popularizando. Décadas de 70 e 80, a televisão cada vez mais presente na vida das pessoas, mas ainda assim sem a facilidade da dispersão. E aí, na década de 80, começaram a surgir as televisões com controles remotos. No início da década de 80, algumas televisões com controle remoto com fio. Né? Acho que as primeiras que surgiram no Brasil foram nessa época.
e ainda tinha um fio, eu lembro de ter visto isso quando era criança. E aí, mais para o final, meados da década de 80, e daí para o final, televisões com controle remoto sem fio. E aí sim, realmente se tornou confortável ficar mudando de canal. Ficar zapeando, né, como se falava antigamente. Ao mesmo tempo, começou a aumentar a quantidade de canais de TV. Na década de 90, surgiram os canais pagos, né, e aí a quantidade de opções aumentou bastante, mediante também um preço. E no final dos anos 90, chegou a internet. Eu lembro que a primeira vez que eu usei internet foi o que? 93, 94, eu não sei. Mas isso era de acesso bastante limitado, né? Conseguia acessar basicamente na faculdade, não tinha quase nada acontecendo ali. Tinham sitezinhos de informações muito enciclopédicas e não passava muito disso. E aí, só depois, já na década de 2000, é que começaram a surgir redes sociais, né? A internet começou a ganhar uma importância maior, meios de comunicação, era o ICQ, era a Mirk, era o MSN Messenger, e aí vieram as redes sociais. E aí tudo se transformou rapidamente, intensamente, e se transformou naquilo que a internet é hoje. Mais tarde vieram os smartphones, e o que os smartphones fizeram? Eles condensaram num aparelho pequenininho todo o poder de dispersão que o mundo já havia produzido desde a era do rádio até o auge da internet, com dancinhas de TikTok, com stories de Instagram, tudo condensado ali naquele aparelho, ao ponto de alguns desses recursos terem sido criados exclusivamente para esse aparelhinho, que é o smartphone. Instagram, por exemplo, você até consegue acessar pelo computador, mas ele não foi feito para esse formato, ele foi feito para ser portátil. Ou seja, ele foi pensado especificamente para acompanhar você o tempo todo. Esteja você no trabalho, esteja você no banheiro, esteja você indo do trabalho para casa, esteja você na faculdade durante uma aula, né, você tem esse recurso na palma da sua mão. E é por isso que o smartphone é esse aparelhinho que é a própria dispersão materializada. Se a gente pudesse traduzir essa palavra, transformar essa palavra num objeto palpável, esse objeto palpável é o smartphone. Então, como eu disse no início, a coisa mais importante que você pode fazer para começar a meditar seriamente é eliminar, nem que seja temporariamente, os fatores que produzem essa dispersão. E hoje, o principal fator é o smartphone. É essa vida online o tempo todo. Claro que o smartphone tem utilidades. Vamos ser sinceros aqui. Eu uso o smartphone durante a minha prática de meditação. De que forma? Eu uso para medir o tempo, por exemplo. Coloco lá um timer, uma contagem regressiva, para eu não me perder no meu tempo de meditação. Principalmente quando nos dias de mais tarefas, enfim, nos dias em que eu sei que eu vou ter menos tempo para a prática, né, que eu tenho um tempo limitado, então eu preciso medir o tempo de alguma forma. E um sinalizador, né, como o de uma contagem regressiva, ele é muito útil durante a prática. Às vezes, quando eu estou com a mente muito dispersa, pode acontecer, né, às vezes eu coloco ali uma música tranquila que me ajuda a manter a minha atenção perto do meu corpo. Evita que a minha mente disperse e vá para muito longe. Então, um barulhinho, uma música muito suave, muito tranquila. Eu gosto muito da flauta clássica indiana, flauta zen japonesa. Enfim, me ajuda. Então, é um recurso útil, se for bem utilizado. Do jeito como a maioria das pessoas utiliza,
é o elemento mais nocivo que se poderia imaginar para quem quer meditar, para quem quer encontrar silêncio interior. A maioria das pessoas faz o quê? Pega o smartphone a cada 30 segundos para conferir mensagem no WhatsApp, atualizações no Instagram, em outras redes sociais, coisas que não apenas não têm utilidade na meditação em si, nunca tem utilidade para a meditação, como, pior ainda, não tem utilidade de um modo geral. Né? Porque o que você vai ganhar vendo uma pessoa dançando no TikTok? Nada. Aquilo não faz diferença para você. É necessário saber utilizar os recursos de que a gente dispõe, inclusive e principalmente o smartphone, que, como eu disse, é um elemento, um fator de dispersão gigantesco. Provavelmente o pior que existe hoje em dia. Eu poderia recomendar, como eu recomendo, né, a meus alunos, que vocês se desconectem absolutamente, não apenas durante a sua prática de meditação, como também durante a vida inteira de vocês. Mas eu sei que nem sempre é possível viver offline. A maioria das pessoas hoje em dia não consegue viver offline, o que é bastante compreensível pelo modo como a internet foi se espalhando na vida das pessoas. Mas faça o possível para que, pelo menos durante a meditação, isso aconteça. A meditação é o momento de você viver inteiramente offline. É o momento de você esquecer daquilo que não faz parte da sua prática de meditação, principalmente a sua vida online. Faça da meditação o seu momento offline. Isso é o mais importante. Uma vez que você elimina esse fator de dispersão gigantesco, que é a internet, que são as redes sociais, que é o smartphone, que é o, como eu disse, o aparelhinho que condensa todo esse poder dispersivo, né, da vida online, você consegue desenvolver uma prática efetiva de meditação. Fica muito mais fácil você encontrar o silêncio que precisa ser vivido durante a meditação. E uma vez que você comece a se dedicar a esse hábito, à medida que você consiga efetivamente construir esse hábito, aí sim as coisas começam a acontecer para você. Você vai ter eliminado um fator gigantesco de anulação do seu foco, um fator dispersor gigantesco, e vai começar a construir na sua vida o foco, a atenção, a disciplina, que são qualidades essenciais para quem quer se tornar um grande meditador. Quando isso começar a acontecer, aí é que vai fazer sentido falar em meios de aprofundamento do foco, em meios de intensificação do foco, que pode se tornar talvez uma segunda parte deste vídeo. Até lá, o que eu desejo é que você pratique, e pratique muito. E se afaste dos fatores de dispersão que são condensados nesse aparelhinho tão simples, tão universalmente aceito, que é o smartphone. Livre-se disso, nem que seja temporariamente, e vá praticar. Se eu puder ajudar, dá uma olhada no meu curso de meditação, ou se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou responder todas as dúvidas. Boas práticas e até mais.